Eu preciso reservar os albergues para fazer o caminho de Santiago? Eu acho que essa foi uma das perguntas que eu mais recebi nos últimos dias, então hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para a gente conversar sobre isso. Quando eu planejei a minha viagem, eu não reservei nenhum albergue. Eu sabia da quantidade que tinha, eu havia pesquisado, segui alguns aplicativos, tem o aplicativo Camino, tem o aplicativo Ninja, na verdade tem vários aplicativos que você vai vendo, né, a disponibilidade, o que tem de albergues no caminho, enfim, e outras informações importantes, mas eu não me preocupei em reservar nenhum albergue. Quando eu cheguei em Saint Jean, eu vi que essa conversa era muito recorrente entre os peregrinos. Assim, eu acho que nas primeiras etapas até não tanto, mas ali nas cidades seguintes, principalmente depois de Pamplona, as pessoas falavam muito sobre isso. Ah, eu vou chegar lá e não vai ter reserva, tal cidade já está lotada, eu tenho pessoas que estão lá na frente estão dizendo que não estão conseguindo ficar em lugares nenhum. Então, assim, eu tive alguns momentos diferentes durante o caminho. Eu tive os momentos de despreocupação total, do qual eu só ia para as cidades e não reservava e conseguia um lugar tranquilamente. E eu tive outros momentos que eu comecei a entrar um pouco nessa, enfim, nessa ansiedade e fui reservando também alguns albergues. Mas eu queria falar para vocês um pouco de como eu me senti e do que de fato acaba acontecendo lá. Sim, tem cidades que são mais requisitadas que outras, né? Então não é tão difícil de entender que as cidades maiores, essas que são mais conhecidas e que talvez não tenham uma oferta tão grande também de albergues proporcionalmente, né? Às vezes ao tamanho da cidade, essas normalmente você pode passar um pouco mais de sufoco. Mas eu acho que a grande desvantagem de você reservar os albergues é que você fica engessado. Então, por exemplo, eu reservei em alguns casos, em alguns momentos, às vezes por ouvir comentário de algumas pessoas, eu me preocupava e aí reservava no dia anterior no Booking ou alguma coisa assim. E acontecia que às vezes no outro dia eu não me sentia disposta para caminhar até aquele albergue que eu tinha me proposto, né? Porque às vezes você determina que você vai numa cidade, mas não necessariamente você consegue seguir esse plano. Sei lá, às vezes o dia tá muito chovendo, tá muito vento, você não tá se sentindo disposta. E o inverso também acontece. Às vezes você reserva um lugar e você, na verdade, estava disponível, disposto e com vontade de ir até mais longe, mas daí você já reservou, já pagou e você acaba ficando ali. Então, para mim, não foi uma experiência agradável reservar alguns lugares. Eu fiz isso novamente pela preocupação, mas depois eu fui vendo que não tinha necessidade, ou pelo menos não em todos os lugares. Tem algumas cidades que eu acho que são mais importantes você fazer isso, eu já vou falar quais são, assim, segundo a minha experiência ali, mas eu acho que na grande maioria você não precisa fazer isso. Por alguns motivos. Primeiro, se você sai num horário ok, assim, né? Se você não sai muito tarde, você vai sempre conseguir uma vaga nos albergues municipais e paroquiais. Os municipais e paroquiais, eles não aceitam reserva, então ninguém reservou aquele lugar, né? É por ordem de chegada. Então, se você se programar de sair num bom horário, enfim, né? Conseguir planejar a tua etapa daquele dia seguinte, de acordo com a condição física que você está, você vai conseguir com certeza uma vaga nesses albergues que são, né, que não aceitam reserva. É claro que os que aceitam reserva, por muitas pessoas terem essa preocupação, terem essa angústia, tem pessoas, eu conheci pessoas lá que chegaram no caminho com todos os albergues reservados. E, enfim, é de cada pessoa, né? Cada pessoa se sente confortável ou não. Mas eu penso que a proposta do caminho é justamente você vivenciar o dia, sabe? É você largar um pouco o controle. Algumas coisas acontecem lá e você não tem controle de absolutamente nada. Você percebe que na vida, né? Eu acho que para mim uma das grandes lições do caminho foi perceber que eu tinha pouco controle sobre as coisas. E em alguns momentos eu consegui entrar mesmo nesse flow, assim, de me entregar, assim, de me entregar para o caminho, de me entregar para o processo, de confiar que as coisas aconteceriam da melhor forma possível. E esses foram os dias mais legais para mim, assim. Tem uma cidade que se chama Nájera, ou Nájera, não sei exatamente como é a pronúncia.
Era uma cidade onde todas as pessoas já tinham me dito que lá não tinha mais vaga, que não ia ter onde dormir. E era um dia que realmente eu acabei me enrolando um pouco, me perdendo e sair um pouquinho mais tarde. E é claro que durante o caminho eu pensei, puxa vida, onde é que eu vou dormir essa noite? Mas assim, eu tava tão. Já era no momento, né? Eu já tinha passado muitos dias, acho que eu já tinha passado mais de 15 dias, assim, caminhando. Eu já estava muito entregue no caminho, então eu não deixei aquilo me tomar como uma preocupação. E realmente aconteceu uma coisa incrível naquele dia. Eu cheguei num albergue, no primeiro albergue que eu fui. E eu perguntei, ó, tem uma vaga para mim? Ela falou, não, moça, não tem. E, na verdade, eu acho que você provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque até onde a gente sabe já tá tudo lotado. Eu falei, tá bom, eu posso aguardar um pouquinho aqui? Ela, claro, fica aqui, toma uma água e tal. Nossa, pessoal muito gentil. Depois eu até vou deixar aqui na descrição o nome desse lugar, porque eu super recomendo. Eles foram pessoas, assim, incríveis, amáveis. Eu tive até uma situação que eu passei mal nesse dia e a moça fez uma sopa pra mim, ela foi muito querida. E, enfim, eu pedi pra ela se eu podia ficar ali um pouquinho, tomando uma água, descansando. E, de repente, o telefone dela toca e alguém cancelando uma reserva. E aí ela olhou pra mim e falou, olha, eu acho que hoje é o teu dia de sorte, porque acabou de liberar uma vaga, você quer ficar? Eu falei, quero ficar sim. E aí ela falou assim, olha, você ainda tem mais sorte, porque essa vaga não é nem junto com todos os beliches, assim, era um lugarzinho um pouquinho mais num cantinho que ficava meio reservado, privativo, assim. E aquela foi uma sensação muito gostosa e eu passei essas sensações várias vezes, assim, quando eu realmente me entregava e não deixava a preocupação me tomar, não sei, eu entrava num flow e as coisas simplesmente iam se resolvendo. Claro, pode ter sido sorte, pode ter sido alguma coisa, pode, se você é uma pessoa extremamente preocupada, talvez você não consiga curtir e se deixar levar como eu consegui em muitos momentos. Mas uma outra coisa que talvez as pessoas não pensam é que assim, existem serviços de táxi em todas as cidades, assim, todas, qualquer albergue que você for, se você está numa situação, sei lá, muito difícil, que você não conseguiu uma vaga naquela cidade, qualquer albergue que você entrar, você diz, você tem um número de táxi, eles vão te dar um número de táxi, você pode mandar um WhatsApp, pode, enfim, pedir até para eles te ajudarem a ligar se você tiver dificuldade, as pessoas são muito solícitas, assim, e você consegue ir para a próxima cidade, que às vezes é, sei lá, 2 quilômetros, ou é um vilarejo muito pequeno perto, mas que vai ter uma alternativa para você dormir, que é o importante, né? Você ter uma alternativa para dormir. Qualquer coisa você volta 2 quilômetros, ou 2 quilômetros não vai fazer diferença, você não é menos peregrino porque você pegou um táxi e andou 2, 3 quilômetros para frente de táxi, você pode tranquilamente continuar daquela cidade, isso não vai te afetar em nada. Então, para mim, começou a ser mais proveitoso, mais gostoso quando eu fui largando essa necessidade de reservar. E por outro lado, nos dias em que eu reservei, não foram dias tão legais. Eu não sei, assim, eram dias que às vezes eu não queria ir até lá, naquela cidade. Eu tive que uma vez pegar um táxi para chegar até o albergue, porque eu não conseguia mais caminhar, estava muito cansada. E eu tive que pegar um táxi e, tipo, matei, sei lá, uns 6 quilômetros, alguma coisa assim, para ficar num albergue que eu tinha reservado. Não foi legal, assim, eu me senti super mal, porque eu não queria fazer isso, assim, né, não tinha vontade, de novo, não acho um grande problema pegar um táxi, mas eu não queria fazer isso naquele dia, assim, específico. E eu acabei chegando super tarde no albergue, o albergue já estava quase fechando, porque eu estava num dia de ritmo muito lento, daí eu cheguei lá, eu não confraternizei com ninguém, eu não conversei com ninguém, eu literalmente cheguei, tomei um banho, fui pro quarto, já tinha gente dormindo, e não foi legal, assim, então de verdade, a minha sensação não precisa reservar albergue, assim, eu não vi essa necessidade, né, de reservar albergue. Mas tem algumas cidades que eu acho que são necessárias. A primeira delas é Saint-Jean. Saint-Jean com certeza é o teu primeiro dia, então, né, você já sabe o dia que você vai chegar lá, então você não está preso a nada, bem pelo contrário, você está se sentindo seguro, você está começando, não entende muitas coisas, ainda está perdido, não conhece ninguém, então eu acho que Saint-Jean é uma cidade que você precisa reservar. E com bastante antecedência, pelo que eu sei, já tem aí pessoas que reservam com muita antecedência, então, né, não conseguem
de bate-pronto, assim, no mesmo dia conseguir. Até onde eu sei, em Saint Jean não tem albergue municipal, posso estar enganada nessa informação, mas até onde eu sei não tem albergue municipal, então são todos esses privativos que aceitam reserva. Então, a segunda cidade é o que fica no caminho entre o Pirineus e Roncesvalles, né? Uma etapa super comprida. Eu levei muitas horas, eu acho que fui meio inocente nesse primeiro dia, assim, fui lenta, fui curtindo e tal. E o Pirineus não é brincadeira, assim, é muito puxada a subida. Eu não fui, assim, rápido, né? Eu fui muito lenta, eu demorei 12 horas para atravessar o Pirineus, só para vocês terem noção. E tem uma cidade no meio que se chama Orisson, que eu acho que é 8 quilômetros, se eu não me engano, depois de Saint-Jean. Essa cidade ali, realmente, se você não reservar antes, você não vai dormir, porque só tem um único albergue e eu acho que tem 40 vagas e até onde eu sei, as pessoas dizem que já está assim com 4, 5 meses de antecedência para você conseguir uma vaga ali naquele albergue. Mas, de novo, é só se você tiver muita vontade de fazer um dia de pausa da caminhada do Pirineus. Você consegue, tá? Você consegue com certeza sair de Saint-Jean e chegar em Roncesvalles sem precisar dormir em Orisson. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade, enfim, mais cansaço e acabam optando por ali. Então, se você tem vontade de parar em Orisson, é bom que você reserve com bastante antecedência, assim, alguns meses de antecedência, mas não é necessário parar ali. A outra cidade é Roncesvalles. Eu quase não consegui, eu não tinha reservado Roncesvalles. E tem ali aquele albergue que é o monastério, que tem, sei lá, acho que quase 200 camas, se eu não me engano. E a cidade tem, basicamente, só esse monastério e mais 2 hotéis que ficam na frente, assim. Então é como se fosse quase uma vila, assim, um vilarejo que estão esses 3 locais para dormir. E ali também é muito difícil conseguir, porque ali aceita reserva e as pessoas reservam todas com antecedência. Eu não reservei. Eu tenho uma história bem interessante, assim, que aconteceu meio mágica. Eu consegui dormir em Roncesvalles por uma sorte do destino também, de novo, que alguém cancelou e eu estava ali na hora certa, no momento certo. Mas hoje, assim, né, já tendo feito o percurso, eu não precisaria ter ficado tão preocupada, assim, eu ainda não sabia a história do táxi, enfim, dessas mobilidades. Se eu chegasse ali em Roncesvalles e não tivesse vaga para mim, simplesmente podia pegar um táxi e ir para a cidade seguinte, que era muito perto mesmo, acho que é 2, 3 quilômetros. Eu só não tinha mais condições de andar depois de 12 horas, mas se você tem, né? Se você é uma pessoa que se sente bem preparado fisicamente, inclusive se você caminhar um pouquinho mais, 2 quilômetros para frente, você vai encontrar cidadezinhas pequenas e que tem um monte de albergue, você não vai ficar desamparado, você não vai precisar dormir na rua. Assim, nenhuma situação eu precisei dormir na rua, não vi ninguém que precisou dormir na rua, então fica tranquilo em relação a isso. Então essa é a terceira cidade. A quarta cidade que eu diria que talvez seria importante é Logronho, se você não conseguir fazer em tempo do albergue municipal, ok? Ele tem um albergue municipal bem grande, mas eu vi algumas pessoas passando dificuldade. Eu não reservei em Logronho também, consegui, foi tranquilo, mas foi uma cidade que eu ouvi assim que pessoas passaram mais trabalho. Mas de novo, você pode ficar numa cidade antes de Logronho, pode ficar depois de Logronho, você não precisa ficar ali. E a última, obviamente, é Santiago. Pela demanda, enfim, né, pelo monte de coisas. Eu acho que em Santiago o importante é você se atentar à distância do albergue que você quer ficar da catedral, daquele centro. Tem vários, eu fiquei num que eu achei muito legal, eu também vou deixar aqui na descrição para vocês, o albergue que eu fiquei ali em Santiago. E eu gostei, era pertíssimo. Tem alguns ali que são pertíssimos da catedral, mas tinha outros que pelos comentários, enfim, pelas avaliações eram ótimos, eram excelentes, mas quando eu fui ver era, sei lá, 1 quilômetro e meio, 2, que na sua cabeça de peregrino é pouco, e é pouco mesmo. Mas Santiago é uma cidade diferente, porque é o teu fim da etapa, você quer comemorar, você quer ficar até mais tarde, tem festas para peregrino, então assim, às vezes, sei lá, meia-noite você vai ter que ir caminhando até o teu albergue, que é 2 quilômetros dali da onde você está, então é meio complicado, assim. Então eu diria para Santiago você também reservar e observar principalmente a distância
da catedral, que onde está a catedral está o miolo, está o centro, é onde estão os bares, as festas, enfim, os restaurantes e tudo que você precisa. Tá bom? Eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Muita gente tem me perguntado coisas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhando e o que eu puder contribuir, com certeza eu vou contribuir. Foi uma experiência maravilhosa e eu realmente desejo que o máximo possível de pessoas possam viver essa experiência, porque realmente ela é incrível. Um beijo para vocês.